Olá, para você que me segue neste canal, Elton Campos em Busca da Verdade, que Deus possa te abençoar grandemente. Seja muito bem-vindo, deixe o seu like, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e transmiti-lo a outras pessoas também. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito profundo na manhã desse dia, aqui é manhã, e eu peço até perdão pela touca que eu estou utilizando, é porque está muito frio, muito frio. É uma manhã muito fria, nós estamos aqui na congregação onde eu congrego, né? E uma manhã muito fria, creio que está fazendo agora 5 graus, e eu não gosto muito de frio, então gostaria só de me desculpar por essa situação. Talvez você esteja agora num ambiente que esteja calor, esteja assistindo esse vídeo num ambiente onde está muito quente, mas agora aqui está frio. Eu gostaria de trabalhar com vocês um tema que está lá em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, né? A famosa Torre de Babel, né? O que esse tema tem a ver com as nossas vidas no dia de hoje, né? O que essa circunstância que aconteceu há muitos e muitos anos atrás tem a ver com as nossas vidas no dia de hoje? Todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, nós sabemos muito bem disso. Todos nós queremos fazer o nosso melhor, principalmente com relação às coisas da nossa própria vida. Então nós almejamos a melhor casa, almejamos o melhor carro, almejamos a melhor faculdade para os nossos filhos, para nós mesmos, almejamos que as coisas vão de vento em polpa e pedimos a Deus para que essas coisas aconteçam. Mas nem sempre o que é legal diante de Deus e diante de nós, né, pode ser caracterizado como algo que Deus quis que acontecesse sobre as nossas vidas. Repare só, nem tudo que é legal diante de uma sociedade caída é moral. Como assim, Elton? Nem tudo que é legal é moral. Pensa comigo, se não, durante a Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler proclamou a perseguição compensa ao povo judeu. Aquilo era legal. Perseguir o povo judeu na Alemanha durante os anos de 1933 ao ano de 1945 era lei, portanto era legal por ser lei, mas era moralmente correto? Com certeza não. Não podemos perseguir nenhum tipo de povo, não podemos fazer juízes de nenhum tipo de etnia, de raça, de tribo. Não podemos julgar as pessoas pela cor da sua pele, pela cor dos seus olhos, pelo modo que ela fala, pelo país de onde ela veio. Então, era legal naquela época, mas não era algo moral. Meus planos, meus desígnios, eles precisam ir até onde Deus permita que eles vão. Não basta estar à frente com os planos programados, é preciso saber se esses planos estão de acordo com os planos de Deus. Então a mensagem que nós temos para ti essa manhã, ou esse dia hoje, é o Deus que destrói planos. Elton, um Deus que destrói planos? Sim, um Deus que destrói planos. Repare se não, nós estamos falando de um compêndio, estamos falando de uma passagem onde os homens construíram uma torre para que chegasse até os céus. Eles se juntaram no lugar e denominaram esse lugar de Babel, para que ali pudessem construir uma torre e essa torre alcançasse as alturas. Mas Deus tinha dado uma ordem. Se você for acompanhar comigo na Bíblia, o versículo de número 1 diz que Deus pediu para que os povos se espalhassem sobre a face da terra. Olha o texto comigo. Gênesis capítulo 9, capítulo 11, versículo de número 1. Olha o que diz o texto. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar e habitaram naquele lugar. Repare que a Bíblia diz que eles habitaram no lugar e ali construíram para si uma cidade. A ordem de Deus em Gênesis, no começo, lá no capítulo 2, era para que os homens crescessem e multiplicassem, se espalhassem por toda a terra. Não foi esta a ordem de Deus? Os homens estão desobedecendo a ordem de Deus, querendo fazer as coisas por conta própria. Os homens foram contra a ordem do Criador. Olha o versículo de número 4 que diz: Vinde e edificamos para nós cidades, com uma torre cujo cume toque os céus.
e coloquemos sobre ela o nosso próprio nome. Eles estão desobedecendo a ordem explícita do Criador de crescer e se espalhar sobre a face da terra. Eles estão querendo se juntar num só lugar. A terra de Sinar, ou a terra de Nimrod, fica no atual Iraque. É uma planície, um lugar bom para se construir uma cidade. Não é montanhosa, mas é uma planície, é algo reto, é algo fácil de se construir. Mas ninguém, absolutamente ninguém, por mais forte que seja, por mais planos bons que tenha, pode impedir os desígnios e os planos do Criador. Vejamos se não, olha os aspectos do texto. O primeiro plano desse texto é a união dos homens. Está do verso 1 ao verso 2. Os homens se unem, ele diz: eia, construamos e queimamos tijolos e construamos uma torre que chegue até o cume dos céus. Eia, nos ajuntemos para construir tal torre. Os homens se unem para afrontar o Criador. Os homens aqui se uniram para que os seus caminhos fossem mais amplos e melhores do que aquilo que o Criador tinha proposto para a vida deles. Maquinaram o mal contra os céus e contra Deus. Os nossos planos não podem passar da vontade de Deus. A união dos homens nesse aspecto é uma união para proclamar, para levantar-se contra a ordem explícita do Criador. O segundo plano que eu vejo nesse texto é a cooperação dos homens. Eles falam: eia, façamos tijolos, força e proteção. Eles achavam que com aqueles tijolos queimados eles estariam fortes, eles estariam firmes, eles estariam seguros. Nem mesmo Deus poderia fazer nada contra eles. Doce ilusão, não? Achar que Deus não tem controle sobre as nossas vidas. A Bíblia diz em Jeremias que os planos do coração do homem são mestrados, são controlados pela vontade única do nosso Senhor. Então eles cooperam, eles pegam betume, eles pegam magma, eles colam os tijolos e começam ali a edificar a torre que eles planejaram. Terceiro ponto que eu vejo nesse tópico, nesse texto, a intervenção divina, do verso 5 e o verso 6. Deus age conforme o agir do homem nesse aspecto. Porque no texto, se você for analisar comigo, o Senhor diz: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Olha que interessante. Isso é apenas o começo, mas haverá restrições da parte deles para comigo. O que Deus está falando? Se eu deixar eles fazerem isso, daqui para frente eles só vão se distanciar da minha vontade e do meu querer. E aquele pai, que de repente deixa o filho fazer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a besteira, a saquinagem, maquinar algo contra a vontade do pai. O pai vai deixando, aquilo vai virando uma bola de neve, e quando o pai tenta corrigir, já não consegue mais. Mas o nosso Deus, ele corta o mal pela raiz. Olha que interessante ainda o versículo de número 7. Deus fala: vinde, desçamos e confundamos ali a língua dos homens. Repare que Deus fala no mesmo aspecto que os homens falaram. Os homens: eia, construamos uma torre até os céus, queimemos os tijolos, coloquemos sobre ele betume. E Deus fala: eia, desçamos ali e confundamos a língua dos homens. Olha que interessante. Lembrar-se então dessa questão do rei Nabucodonosor, que enlouqueceu, porque o Senhor é soberano e a sua vontade é excelsa. Deus vai ali, confunde a língua dos homens e ninguém pode bater de frente com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem plantar, certamente isso ele também ceifará. Então ninguém pode impedir os planos e os desígnios de Deus. Depois que Deus confunde o ser humano, aí vem a confusão sobre a vida do ser humano. O verso 7, os homens queriam ficar em paz, no melhor lugar. Deus causa confusão total, porque a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Os caminhos do Senhor são melhores, conforme Isaías capítulo 55. Os caminhos do Senhor são maiores e mais excelsos que o nosso. O nosso, é horizontal. O do Senhor, é vertical. O nosso Deus conhece o ontem, o hoje e o eternamente. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E repare, irmãos, comigo, que a nossa paz, ela não está em um lugar, ela não está em uma planície, ela não está numa cidade murada, ela não está numa torre. A nossa paz está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele é o nosso seguro, Ele é a nossa torre forte, Ele é aquele que nos protege. Como a galinha protege os seus filhotes com as suas asas, o Senhor também nos protege. E aí os homens se dispersam, que é o quinto parâmetro desse texto. Os homens se espalham, porque no final das contas, o que se sobrevalece sempre será a vontade eterna do Criador. Deus é soberano, nada pode impedir os planos de Deus. Se Deus ordenou que os homens se espalhassem, se Deus ordenou que os homens se multiplicassem sobre toda a face da terra, era dessa forma que deveria ser feito. E não adiantaria, de modo algum, o ser humano tentar modificar esta verdade que Deus já tinha estabelecido pela sua própria vontade. Aplicação para as nossas vidas. Você está andando de acordo com a vontade do soberano? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus ordenou para que você fizesse? Ou você está planejando alguma coisa contrária à vontade de Deus? Se você está planejando algo contrário à vontade de Deus, comece a repensar, porque o Deus que destrói planos está nos céus, está no trono, governando todas as coisas,